começar aqui por uma notícia grande da Apple. Algo que eu não estava à espera que acontecesse, pelo menos assim de uma forma. Aliás, isto foi iniciativa deles, ao que me parece, pelo menos não se sabe de nada para já. Eles andam com aquele processo em tribunal, não é? Do right to repair, mas ao que parece ainda não deu em nada. Mas eles decidiram criar aqui um novo serviço, que isto não vem resolver tudo, mas é um bom começo, que eles chamam de Self-Service Repair. E o que é que isto nos traz a nós consumidores? É que a Apple vai disponibilizar não só peças como ferramentas e manuais para possibilitar a reparação e a substituição de componentes, neste momento apenas nos iPhones 12 e 13. Ou seja, isto não está abrangente ainda a toda a linha de equipamentos, os portáteis estão de fora, os iMacs estão de fora, os iPads estão de fora, isto apenas é só iPhones e só da linha 12 e 13. E isto vai permitir às pessoas não só terem acesso aos manuais de reparação, como poderem ter acesso também a ferramentas e a peças de substituição dos equipamentos. Segundo aqui o comunicado deles, porque isto é um comunicado já oficial, ou seja, não é rumores, isto já é mesmo oficial, vão estar disponíveis mais de 200 peças e ferramentas para permitir que este serviço seja bem feito, não é? Mas eles também indicam de que isto é direcionado a técnicos com conhecimento e com experiência para reparar equipamentos eletrónicos, que eu acho que tem toda a lógica. Não é propriamente uma coisa simples de qualquer pessoa o fazer, não quer dizer que não consigam fazer, mas a probabilidade de estragar alguma coisa é grande, não é? Até porque normalmente tem sempre truques para tirar, para abrir, para montar, para encaixar, e que é preciso ter algum cuidado. Isto sem dúvida que para mim é uma notícia bastante positiva, não só pela questão da Apple, mas também por todas as outras marcas que acabam por copiar um bocado o que é a filosofia da Apple, não é? De tratar os clientes e a forma de se posicionar no mercado, porque isto acaba depois por se transmitir a outras empresas e elas começam depois também a adotar este tipo de política, não é? De dificultar, digamos assim, a reparação, não é? Porque a Apple era conhecida por isto mesmo, eles não só não forneciam manuais de reparação nem peças, como ainda dificultavam quem queria fazer, mesmo conseguindo arranjar as peças necessárias, os equipamentos ficavam, perdiam funcionalidades e tudo mais, mesmo que fossem usadas peças genuínas, aquilo era detectado pelo sistema e os equipamentos ficavam com problemas, não ficavam... Não funcionavam, não é? Nós ainda no outro dia temos aqui a falar daquele Sim, vídeo que eles vimos funcionavam, daquele gajo perdiam, que era... trocava as peças de um para o outro e sim, não funcionavam. perdia A câmara deixava de funcionalidades, funcionar. perdia funcionalidades. Pronto, isto acaba por ser um voltar atrás muito grande, na minha opinião, por parte da Apple. Isto vai começar em 2022. Ainda não se sabe todos os detalhes desta nova área que a Apple vai disponibilizar. Não se sabe sequer se isto vai estar disponível para já em Portugal. Eu imagino que sim, até porque, por exemplo, a notícia que eu tenho aqui é mesmo comunicado de imprensa. Apesar de estar em inglês, está na página PT, por isso eu acredito que isto vai chegar cá. Agora, não sabe, por exemplo, os preços que eles vão praticar nos componentes. E As eles peças, podem, por aí, complicar a vida, não é? Porque se, imaginemos, reparar um ecrã custa 280 euros ou 300 euros, e se eles venderem o ecrã à parte por 270 ou menos 10 ou menos 20 euros, acho que ninguém no seu perfeito estado, não é? Prefere arriscar-se a trocar por si próprio o ecrã quando pode ir à Apple diretamente e que tem um serviço com garantia, não é? Que se alguma coisa correr mal eles responsabilizam-se por 10 ou 20 euros, não é? E a Apple não é conhecida por ter bons preços, não é?
Por isso poderá ser uma complicação. Aliás, eles aqui na notícia do The Verge, que nós colocamos também sobre isso, eles até mencionam de que, por exemplo, no caso da troca de um ecrã num iPhone 12 ou num 13 Pro, a Apple diretamente ao cliente final, ou seja, num centro de assistência direto à Apple, eles cobram $279, isto nos Estados Unidos. Mas aos centros de reparações autorizados que não são Apple, eles cobram $270, ou seja, menos $9 do que a Apple cobraria ao cliente final. Claro que depois tem aqui uma questão adicional, que é se eles devolverem a peça antiga, não é? A peça supostamente avariada, e este custo passa para $235. Que pronto, aqui já dá uma margem de manobra superior para quem está a fazer este serviço. Mas se não for o caso de enviar a peça para trás, estamos a falar de $9 de diferença para o preço que a Apple pratica, não é? Vamos aguardar, vamos ver o que é que vem daí, não é? Mas para mim, e sabendo o que é já certo, não é? O que este comunicado indica, para mim é bastante positivo, sem dúvida nenhuma. Sim, isto bem na onda daqueles processos que eles estão a ter lá nos Estados Unidos do Right to Repair, não é? E que provavelmente antecipar uma decisão que não lhes ia ser favorável, viraram o bico ao prego, não é? Porque isto é uma volta de 180 graus relativamente àquilo que eles tinham vindo a seguir nos últimos tempos, não é? Que é precisamente dificultar tudo e mais alguma coisa, mesmo com peças originais, não é? Que as funcionalidades não funcionavam, e depois eles argumentavam sempre que era por causa da segurança, que era por causa de garantir a privacidade das pessoas e tudo mais, que a gente sabe que é tudo uma treta para vender e para cobrar cada vez mais. Isto é bom, obviamente é muito bom, não só na questão de ser fácil, ou de eventualmente poder vir a ser mais fácil do próprio poder reparar, que eu acho que isso não vai ser o grosso das vendas, não me parece que seja isso, mas pelo menos a questão da parte ecológica da coisa, não é? Ou seja, haver peças e deixar que técnicos que percebam do assunto consigam fazer isto de uma forma legítima e de uma forma mais fácil, e que não tenha que ser só em centros dele a fazer isso, ou seja, aquelas lojas que já fazem este tipo de serviços, que o façam agora com peças oficiais da Apple e de uma forma completamente transparente e muito mais facilmente, não é? Porque eu não estou a ver, assim, muito sinceramente, pessoas, falo por mim, eu já troquei ecrãs de telemóveis, mas confesso que não estou propriamente à vontade para o fazer, e não é uma coisa que eu me sinta propriamente confortável em fazer, até porque são peças que são caras, não é? E hoje em dia, frágeis, não é? E frágeis, e fruto da miniaturização que nós tanto gostamos, não é? Tudo é mais fino, tudo é mais pequeno, cada vez mais é mais difícil de trocar um ecrã. Tu tens que aquecer o ecrã para derreter a cola, ou para a cola ficar mais fácil de tirar, e depois tens que usar uma peça especial para fazer força, para levantar o ecrã, e a ventosa, e não sei, quer dizer, não é uma coisa que seja propriamente confortável e fácil de um utilizador. Sim, e a ideia normal disto não é o consumidor normal, em vez de ir a uma loja para reparar, passar a fazer em casa. Obviamente não será isso o objetivo. É quem tem alguma experiência, ou mesmo lojinhas que não sejam centros de assistência autorizados. É isso. Poderem ter acesso. É aquela loja não vou dizer de esquina, mas aquela loja que faz uns serviços de reparação já noutras marcas, não é? Porque há outras marcas em que tu vais a uma loja qualquer de telemóveis e eles trocam-te um ecrã, trocam-te um auricular, pronto, esse tipo de serviços que tu vês que são feitos em muitos sítios, e que neste momento essas lojas não podem fazer quer dizer, fazem na mesma, arranjam uns ecrãs, mas não são da Apple, e depois perdem funcionalidades, não é? Claro. Que eles fazem, há muitas lojas que não, neste 90, momento 120. mesmo que seja da Apple, perde funcionalidades enquanto eles não alterarem isto, não é? Sim. Portanto, isto é muito importante, e acho que lá está, mesmo na questão da ecologia, do ambiente, não é? De não deitares a peça fora, o aparelho fora, porque te avariou uma peça. Eu acho que isso é muito bom. Se bem que todo mundo está a ir no sentido contrário, não é? Já ninguém tem telemóveis em que tu consegues trocar facilmente a bateria, não é? Quer dizer, antigamente tu tiravas a bateria fora, hoje em dia ninguém tem um telemóvel desse. Todos eles têm as baterias seladas nos telemóveis. Ok, tu podes abrir o telemóvel, tirar a bateria e trocá-la, não é? Mas não é propriamente, lá está, na maioria dos casos não é uma coisa que seja fácil de fazer para um utilizador normal.
mesmo para um entusiasta, às vezes não é fácil, quanto mais para um utilizador normal. Esse terá sempre que ir à loja, não é? E muitos deles acabam por trocar de telemóvel ou trocar de aparelho precisamente porque a bateria pifou, não é? Avariou. E Sim, quem diz mas isso baterias, até o é que uma coisa que é barato. Mesmo na Apple, por exemplo, trocar uma bateria é algo que até fica bastante em conta. As pessoas é que às vezes não têm sim, noção sim, sim. do barato que fica ir à Apple meter uma bateria nova com equipamento ao final de 2, 3 anos, por exemplo, a capacidade da bateria já deve andar para aí nos 80%. Uma pessoa que carregue todos os dias o telefone, como é a grande maioria das pessoas, não é? Sim, sim. A degradação que uma bateria tem ao final de 2, 3 anos é substancial. E às vezes por 40, 50 euros na marca conseguimos trocar por uma bateria nova e ganhamos. O ganho que se tem de bateria é notório, ou seja, não é algo Sim, sim, sim. que as pessoas não vão reparar. Mas pronto, acho que estamos no bom sentido. Isto, obviamente, como eu disse, não resolve tudo, até porque isto para já só está específico àqueles dois modelos, ou 12 e ou 13. As pessoas até que provavelmente iriam mais necessitar disto eram pessoas que têm equipamentos mais antigos, não é? E essas vão ter que continuar a ir ao centro de assistência autorizado ou então arriscar-se a ir a uma loja da esquina e depois a ter problemas ou porque os componentes não são originais e a qualidade não é a mesma, ou o que for, não é? Um, mas sem dúvida que isto é um bom começo, não só para a Apple começar a colocar à disposição dos clientes peças não só de iPhones, mas de todos os outros equipamentos que eles vendem. À exceção de relógios e coisas assim, porque isso acho que nem a Apple repara hoje em dia, não é? Sim, isso já é demasiado pequeno, não é? Exatamente. Mas também para as outras marcas, como Samsungs e marcas do género, também acabarem por adotar e copiar, não é? Esta estratégia e acabar por facilitar a vida a toda a gente, não é? Sim, sim. Mas repara que ainda relativamente a essa questão dos relógios, não é? Nós estamos a habituar-nos a ser de facto uma sociedade de consumo e sem ligar de facto a nada. Tu antigamente compravas um relógio daqueles que custavam uma pipa de massa, um relógio analógico, daqueles de ponteiros, não é? Que tinhas que estar Sim. corda ou que funcionava com o movimento de pulso para ter energia, ou mesmo até pilha, pronto. E tu conseguias, aquilo apesar de ser peças mecânicas minúsculas, não é? Mas tinha sempre conserto. Tu conseguias sempre ir ao relojoeiro e aquilo tinha conserto. Às vezes pagavas uma pipa de massa, não é? Mas tinha sempre conserto. E nós agora habituámos de facto a que temos sempre que ter a funcionalidade melhor e São que coisas usas deitas diferentes. fora, Até porque, por exemplo, não é? esses relógios, estás a dizer, para já aquilo é mecânico, não é? São peças Sim, mecânicas, por sim, sim. mais pequenas que sejam, não são minúsculas, não é? Porque as peças As rodinhas dentadas que tens num sim, ômega desses são antigos, também pequenos, aquilo mas é. compensa reparar, lá está, pelo preço, compensa a reparação. Enquanto que tu hoje em dia compras um smartwatch por 40 ou 50 euros, não estou a falar dos da Apple, obviamente, mas compras sempre aqueles, os Amazfit e não sei o quê, que até são bons Sim, smartwatches e custam sim. 40, 50, 60 por aí. Pá, obviamente não vale a reparação. Um dia que aquilo avarie, não é? A peça que vai ter que ser trocada, o tempo de trabalho e não sei o quê, para ficares com um relógio que foi aberto, que foi alterado, que não sei o quê, até porque muitos destes componentes mais pequenos hoje em dia não são feitos para ser abertos. Pois não, tu abres e aquilo estourou. Exatamente, ou Rebentas com o seja, selo, aquilo é colado, nunca mais consegues exatamente, ou voltar a seja, colar. nem sequer compensa pensar em reparar um equipamento deste. Por exemplo, a Apple, ainda aqui há dias estive a falar com um colega que até teve sorte, que ele estava a dizer todo contente, que isto pronto, até é um bocado aqui off desta notícia, mas está ligada, que ele estava a dizer, opá, olha, finalmente o meu relógio da Apple foi para reparar e eles trocaram por um Series 3. E ele tinha um Series 0, ou seja, era o primeiro modelo do relógio. E eu disse assim: como é que Hum. tu tens um Series 0 e ainda tem garantia e eles trocaram-te por um 3? E lá é porque o meu Series 0 foi para reparar para aí 3 vezes e sempre que vai para reparar eles mandam-te um novo e como é um novo número de série tens novamente garantia.
Oh. Ou seja, imagina, ele ao final de uns meses de ter o equipamento foi para trocar, voltou a fazer reset Uhum. para mais 2 anos. Depois ao final de alguns meses foi para trocar outra vez, mais não sei o quê. Porque eles não reparam, trocam sempre. Só que enquanto Sim. havia o Series 0 para trocar, mesmo já havendo modelos mais recentes, eles trocavam pelo Series 0. Só que neste momento já não devem ter, então trocaram por um Series 3, que não é o mais atual, mas é bastante mais atual. E ele estava Uhum. todo contente. E eu dizia, eu se estivesse na tua situação, era triste, que tens um relógio que passa mais tempo na reparação, não é, do que andares com ele, não é? Quer dizer, em 3 anos que tens o relógio, ou 4, lá quanto tempo tens, ele já foi para reparar 4 ou 5 vezes, não é? Isso não é um bom sinal, não é? Mas lá está, isto para dizer o quê? Que nem a própria Apple repara estes equipamentos, ou seja, eles recebem os watches e trocam por modelos recondicionados, não é? Sim. Não, nem sequer se dão ao trabalho de reparar ou tentar abrir e se calhar até o fazem depois quando recebem o modelo avariado para o recondicionar, não é? Eles se calhar até Sim. tentam repará-los, mas ao cliente é logo a substituição, não vai ficar à espera de uma reparação deste tipo de equipamentos, não é? Sim, não, isso faz sentido. E há muitas marcas que o fazem, atenção. Aliás, mesmo depois em aparelhos normais, não é? Tipo, sei lá, impressoras e monitores e mesmo em computadores, não é? Tu tens um problema com uma impressora, por exemplo, e a marca normalmente, dependendo da gama da impressora, mas normalmente troca-te a impressora, na semana a seguir recolhe-te a velha e muitas vezes a que te chega é uma impressora recondicionada, que já foi avariada de alguém que eles compuseram e depois dão-te a ti que é uma impressora composta, não é? Mas Eles lá nunca, está, em produtos de gama baixa de preço, estás a falar se calhar impressoras de 30, 40, 50 euros, não é? Se tivesse uma impressora 250, ou 250 euros. 250, pronto, mas se tivesse uma impressora Sim. que custa 1500 euros, certeza que eles não vão lá e trocam por uma e deixam-te uma recondicionada. Para já, até porque não devem ter modelos recondicionados dessas impressoras, ou se tiverem, é uma ou outra, não é? E depois porque compensa reparar uma impressora dessas em vez de trocar, não é? Porque é uma impressora Claro. muito cara, não é? Claro. Não, isso de tudo depende. Por exemplo, se for fim de linha, estamos a falar de impressoras da HP normais, Sim. daquelas Office 7 Pros. Se for fim de linha, por exemplo, isso já chegou a acontecer. E eles têm o modelo, imagina, 7600 e qualquer coisa, esse já não está a ser fabricado, avariou, está dentro da garantia, e eles perguntam, olha, queres o modelo 7700? Yeah. Porquê? Porque 7600 já não é feito, a gente tem aqui este e substitui, percebes? E nos primeiros tempos, também chegámos a ter avarias desse género, quando uma impressora avariava, eles diziam que vinha uma recondicionada, mas depois chegava uma nova. Porquê? Porque não havia ainda histórico de impressoras recondicionadas, não é? Não tinham Sim. tido avarias suficientes para já ter recondicionadas compostas, não é? Reparadas, Sim. para fornecer. E então vinham novas. Elas vinham mesmo Sim, novas. muitas vezes os recondicionados não quer dizer que sejam mesmo recondicionados. Eles dizem que é recondicionado para o caso de pode tu ser. receberes Sim, mesmo para uma te preparar, recondicionada, claro. não reclamares, não é? Não reclamares, claro, para te preparar psicologicamente. Exatamente. Claro. Não, mas é positivo. Acho que é muito positivo, é uma grande mudança. Acho que isto é uma grande mudança de paradigma. E como tu disseste bem, acho que se calhar muitas marcas vão a seguir atrás da Apple, porque a Apple, quer a gente queira, quer não, é uma fazedora, disseste esta palavra, mas pronto, é uma criadora de tendências, não é? E vai muita marca atrás Sim. daquilo que a Apple cria, daquilo que a Apple define como moda, como tendência. Portanto, isto se pegar, eu acho que é bom para toda a gente, não é? É bom para os consumidores, é bom para o ambiente, é bom para todo lado, não é? Acho que é muito positivo.